Olá, bem-vindo ao Talmud, bem-vindo à nossa aula de liderança bíblica. Hoje, nosso estudo se concentra no princípio de liderança número 20. Um líder é apaixonado. A pessoa desapegada e indiferente não é um verdadeiro líder. Todos os líderes devem ter paixão. E os líderes espirituais, especialmente, devem ser movidos por uma paixão intensa pela verdade, bem como por um amor profundo e fervoroso e permanente por Cristo. É impossível manter tais afeições e ser passivo ou sem emoção. Em sua obra clássica intitulada Liderança Espiritual, Oswald Sanders até inclui a raiva na sua lista de qualificações para a liderança. Ele escreveu: isso soa como uma qualificação muito estranha para a liderança. Inclusive, eu recomendo a leitura do livro Liderança Espiritual, do Oswald Sanders. Já li, conheço esse livro e é muito bom. Em outro contexto, poderia ser citado como fator desqualificante, mas essa qualidade não estava presente também na vida do líder supremo de Jesus. Jesus expulsou todos do templo. Seu amor a Deus despertou a sua ira contra o que estavam fazendo no templo. Veja João capítulo 2, 15 a 17. Vamos ler João, Evangelho de João capítulo 2, de 15 a 17, que diz: tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócios. Lembraram-se os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Então, Jesus teve essa atitude, esse ímpeto de raiva ou de ira contra os vendedores e os cambistas que estavam ali, transformando a casa de Deus num lugar, num comércio, em outras palavras. Então, a ira justa não é menos nobre do que o amor, visto que ambos coexistem em Deus. Um necessita do outro. Foi o amor de Jesus pelo homem com a mão atrofiada que despertou sua ira contra aqueles que negavam a cura, em Marcos capítulo 3, versículo 5, que diz: olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão foi restaurada. Foi o seu amor por seu Pai, por Deus, e o zelo por sua própria glória pela glória de Deus, o zelo pela glória de Deus, que acenderam a sua ira contra os mercenários que haviam transformado a sua casa de oração para todas as nações em um covil de ladrões. Mateus 21, 13, e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Os grandes líderes que mudaram o rumo das coisas em dias de declínio nacional e espiritual são homens que podem ficar irados por injustiças e abusos que desonram a Deus e escravizam outros homens. Outras afeições fortes também, como a alegria, a dor, a compaixão, o medo, o amor, são igualmente essenciais na liderança. A pessoa fria, insensível, distante ou apática nunca poderá ser um líder verdadeiramente eficaz. As paixões humanas, é claro, têm certos perigos. Estão sujeitos a abusos e usos indevidos. Porém,
turvar severamente turvar severamente as faculdades racionais. O nosso zelo deve ser focalizado, cuidadosamente governado e usado para propósitos piedosos. O autocontrole é fruto do Espírito. Gálatas 5:23 nos diz que mansidão e domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Mas o que este princípio está querendo nos mostrar e nos ensinar que um líder, um princípio de liderança é que um líder não pode ser apático, indiferente. Um líder, ele tem as suas emoções e os seus sentimentos muito intensos. Apesar disso, ele tem domínio próprio, ele tem o controle do Espírito Santo na sua vida. O autocontrole piedoso envolve não apenas a mortificação dos desejos pecaminosos, mas também um certo grau de restrição nas expressões de paixões legítimas. Alguns sentimentos, algumas reações são perfeitamente legítimas. Um líder deve expressá-las e deve evidenciar na sua vida que elas estão presentes, mas elas sempre precisam estar debaixo, sob o controle do Espírito Santo. Tem que ter domínio próprio, tem que ter um limite para essas expressões. Colossenses 3:5 nos diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Em Provérbios 25:28 também nos diz: como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. E Provérbios 16:32, melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Então, ao mesmo tempo que um líder evidentemente vai expressar paixão, intensidade, muitas vezes raiva, ira por injustiças, por coisas que não estão de acordo com o que deveriam estar, mesmo assim, ele precisa ter domínio próprio e controle de todas as suas emoções. Em Eclesiastes 3:8 ainda podemos ler que há tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Então, tem um momento certo para todas as coisas. Com efeito, os 4 capítulos finais de 2 Coríntios repetem e ampliam o que Paulo escreveu em 1 Coríntios 4:21. O que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Paulo sabia obviamente que ser caluniado, difamado, perseguido e acusado injustamente é uma parte inevitável de ser cristão. Devemos esperar sofrer injustamente. Nossas vidas confrontam a cultura em que vivemos. Vivemos como alienígenas no mundo e não deveria ser nenhuma surpresa quando o mundo é hostil para conosco. Mansidão é uma atitude humilde que se expressa em meio às ofensas. Paulo estava livre de toda amargura. Ele não tinha sede de vingança. Bondade é praticamente um sinônimo. Isso implica indulgência e sofrimento. Mansidão não é fraqueza, é o poder sob controle. Afinal, ninguém pode ser ninguém era mais poderoso do que Cristo. O registro da coragem pessoal de Paulo enche o livro de Atos, começando no capítulo 13. Ele ousadamente falou em tribunais, em concílios, a líderes religiosos, a multidões, a governadores, reis e especialmente aos falsos mestres. Ele não era de forma alguma fraco ou covarde. Então, embora Paulo fosse amoroso, empático, compreensivo com relação aos coríntios e em tantas outras circunstâncias que a vida lhe proporcionou, ele era apaixonado e ousado e firme e enfático muitas vezes naquilo que ele falava. Mas tudo isso estava
controlado pelo Espírito Santo. Ele tinha domínio próprio, apesar dessa característica que precisa estar presente também na vida de um líder e que é um dos princípios de liderança, o princípio de liderança número 20. Vamos agora para o princípio de liderança número 21. Princípio de liderança número 21. Um líder é corajoso. Alguém que não tenha o valor e convicções básicas para ser... que não tenha o valor de convicções básicas não pode ser um líder eficaz. As pessoas não seguem covardes. Às vezes, a coragem do líder se expressa no confronto. Então, uma característica fundamental que o líder precisa ser corajoso. Esse é o princípio de liderança número 21. Um líder é corajoso. Ninguém segue a covardes. Ninguém segue a pessoas débeis, pessoas fracas, pessoas inconstantes, pessoas medrosas, pessoas que se intimidam, que se acovardam diante das situações. E justamente a crise, o confronto, as adversidades é que vão evidenciar e vão revelar a coragem e a ousadia de um líder. Timóteo, evidentemente, lutou contra a falta de coragem, porque Paulo frequentemente o advertia que deveria ser forte, não ter vergonha, nem ser tímido. Em 2 de Timóteo 2,8, Paulo disse: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. 2 Timóteo 2:1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. 2 Timóteo 2:3. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. 1 Timóteo 1:18. Esse é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente fostes objeto. Combate firmado nelas o bom combate. 1 Timóteo 6:12. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e que fizestes a boa confissão perante muitas testemunhas. Paulo nunca mostrou qualquer sinal de medo ou timidez. Na verdade, sua coragem atuou dramaticamente aqui em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 2, quando ele respondeu às críticas que estavam fazendo a ele. Vamos ler 2 Coríntios 10, 2, que diz: rogo, pois, que quando esteja presente, não tenha que ser ousado com a confiança com que me proponho proceder resolutamente contra alguns que nos consideram como se andássemos segundo a carne. Ele advertiu que seria ousado contra alguns. A palavra grega traduzida como ousado é taumau, que significa ser corajoso, ousado e destemido. Fala de agir sem medo das consequências. Em 2 de Coríntios 13, 2, Paulo escreveu: já o disse anteriormente e torno a dizer, como fiz quando estive presente pela segunda vez. Mas agora, estando ausente, o digo aos que outrora pecaram e a todos os mais que, se outra vez for, não os pouparei. Assim, a crescente intensidade de Paulo culminou com uma declaração de guerra total. A compaixão do líder não cancela sua disposição de lutar. Sua coragem é exatamente igual à sua paixão. Paulo sabia que a verdadeira batalha não era apenas contra os falsos mestres que haviam confundido os coríntios. Não era nada menos do que uma guerra em grande escala contra o reino das trevas. Toda a sua vida foi uma guerra espiritual contra tudo que se opunha à verdade. Não se pode lutar nesse nível de armas humanas. Então, Paulo tinha a compreensão de que a luta que ele estava enfrentando, a oposição que estava se levantando a ele, não era simplesmente uma oposição humana, não era simplesmente uma luta humana que ele estava tendo, mas que era
principalmente uma luta, uma guerra espiritual. Paulo tinha consciência constante de que ele estava numa guerra espiritual contra tudo aquilo que se levantava contra a verdade, que queria impedir que a verdade fosse estabelecida e anunciada. E, obviamente, essa é a guerra que nós estamos também. Uma guerra espiritual contra tudo que se levanta contra a verdade. Então, nessa luta espiritual, nessa guerra espiritual, não se pode lutar com armas humanas. As ferramentas carnais não têm poder contra o reino das trevas. O mais poderoso arsenal humano é totalmente impotente contra os principados e potestades, contra os dominadores das trevas deste mundo e contra a maldade espiritual nos lugares celestiais, perdão. Como Paulo escreveu em Efésios. Os instrumentos carnais não podem lutar nesse nível. As armas humanas não têm poder contra Satanás. Não podem libertar almas do reino das trevas. Não podem transformar pecadores. Não podem santificar os santos e não têm efeito no reino espiritual ou no reino das trevas. Você é um soldado em uma batalha espiritual e para essa batalha precisa ter habilidades para usar as armas adequadas. Paulo disse que as armas usadas na batalha eram poderosas em Deus. 2 Coríntios 10, 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Ele disse que essas armas vinham do céu, do arsenal pessoal de Deus. Certamente não estava falando sobre truques e novidades destinadas a tornar sua mensagem mais comercial. Obviamente que não. O que Paulo tinha em mente não eram armas de invenção humana, mas armas divinamente ordenadas e espiritualmente poderosas. Por quê? Porque o inimigo é formidável, sim, e francamente, truques e inteligência humana não farão o que é preciso, o que precisa ser feito. Precisamos de armas divinamente poderosas para destruir fortalezas, como ele disse no texto que lemos anteriormente. A expressão destruir fortalezas fala em destruí-las completamente, fazendo-as desmoronar e se desintegrar. Não é abalar somente, é desmontar, desmoroná-las completamente. Quais são, então, essas fortalezas que precisam ser desmoronadas pela nossa luta, pela nossa batalha? 2 Coríntios 10, 4 e 5 diz: para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então, o único outro lugar onde a palavra é encontrada no Novo Testamento é em Romanos 2,15, onde ela é traduzida por pensamentos e descreve o processo de racionalização para dar desculpas. Então, essa palavra destruir fortalezas, essas fortalezas o que são? São pensamentos, raciocínios que se levantam para resistir à verdade, certo? Então, essas fortalezas são pensamentos, poderíamos dizer que são ideologias, são crendices, são uma série de coisas, pensamentos que se levantam contra o conhecimento da verdade. Em Romanos 2,15, está escrito: estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, logismos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Em outras palavras, as fortalezas que Paulo estava descrevendo são sistemas de crenças corruptos, filosofias sinistras, doutrinas falsas, cosmovisões malignas
e todo o sistema massivo de falsidade. Obviamente, se estamos em uma batalha pela verdade, as fortalezas que devemos demolir são os bastiões da mentira. Pensamentos errados, ideias perversas, opiniões falsas, teorias imorais e religiões falsas. Estas são as fortalezas ideológicas, filosóficas, religiosas e espirituais, feitas de pensamentos, ideias, conceitos e opiniões. Em tais cidadelas ideológicas, os pecadores tentam se esconder e se fortalecer contra Deus e contra o Evangelho de Cristo. Então, é contra isso, essa é a nossa guerra espiritual, a nossa batalha espiritual. É preciso desconstruir isso, demolir isso na mente das pessoas para que elas possam compreender, entender a verdade do Evangelho. A guerra espiritual, como Paulo a descreveu, é, portanto, mais ideológica, mais a nível mental do que mística. Nossos inimigos são demoníacos, mas a guerra contra eles não é travada comandando-os, mapeando sua localização física, invocando palavras mágicas para subjugá-los, reivindicando autoridade sobre eles ou qualquer outra tática comum que algumas pessoas costumam chamar hoje de guerra espiritual. Os atacamos destruindo suas fortalezas de mentira. Como se vence essas fortalezas? Demolindo a mentira que eles ensinam e pregam. O inimigo desenvolveu cidadelas massivas de falsidade. Atacamos essas ideologias. Nossa guerra é contra espíritos enganadores e doutrinas de demônios, como Paulo disse em Efésios. E também em Timóteo 1, 4 e 1. Vamos ler 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. E, irmãos, como temos visto no tempo presente, nos dias presentes, muitas pessoas, inclusive pastores, líderes, apostatando da fé. É uma coisa terrível. Por quê? Porque estão obedecendo a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Nós travamos essa guerra atacando o sistema elaborado dos demônios de mentira, destruindo as suas fortalezas, como diz 1 de Coríntios. As fortalezas do inimigo são chamadas a sabedoria deste mundo e os pensamentos dos sábios. Vamos ler 1 de Coríntios 3, 19 e 20, que diz: porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porque está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Estes são os diversos sistemas de pensamentos que as pessoas levantam contra o conhecimento de Deus. Romanos 1:20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. E no versículo 21 ao 25 deste mesmo capítulo de Romanos, Paulo disse: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, como de aves, quadrúpedes e répteis. Versículo 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si.
pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então, observe como essas fortalezas estão presentes na humanidade, no ser humano, desde muito tempo, desde sempre. E é justamente contra isso que nós temos que lutar. Essa é a nossa guerra espiritual. Nós temos que derrubar a mentira, evidenciar que o que as pessoas estão crendo, estão acreditando, estão falando, estão fazendo, o que estão usando para orientar as suas vidas é mentira e é engano. E como nós vamos fazer para que as pessoas percebam que isso é mentira e é engano? Através da verdade. Só a verdade é que derruba a mentira. Então, toda a ideologia secular que se opõe a Deus, se opõe a Cristo e se opõe à Bíblia, está enraizada nessa mesma rebelião gerada no inferno. É contra isso que fazemos guerra. Falsas religiões, filosofias humanistas, racionalismo secular. Essas são as coisas elevadas que se levantam contra o conhecimento de Deus e têm que ser derrotados. Vamos ler 2 de Coríntios, capítulo 10, versículo 5, outra vez. Anulando nós sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso nos leva a uma questão crucial. O que exatamente são nossas armas? Se as fortalezas estão construídas sobre argumentos e tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus, pensamentos, conceitos, opiniões, ideologias e filosofias, parece óbvio que o único poder que poderá destruir tais coisas é o poder da verdade. Na verdade, quando o apóstolo Paulo enumerou a armadura da guerra espiritual, lá em Efésios capítulo 6, ele cita apenas uma arma ofensiva, que é justamente a espada do Espírito, que ele imediatamente diz o que é a palavra de Deus. Vamos ler Efésios capítulo 6, Portanto, tomai toda a armadura, versículo 13 ao 17. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, observe que a recomendação de Paulo é cingir-se com a verdade. Se você quer estar preparado para a guerra, você precisa estar revestido com a armadura. E a primeira peça que ele diz é cingidos com a verdade. Eu, você, cada um de nós que vamos para essa guerra, precisamos estar cingidos pela verdade, com a verdade, vestidos da couraça da justiça, os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. E aí sim, usando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O poder de Deus para a salvação é unicamente o poder do evangelho. Romanos 1,16, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. E em 1 de Coríntios 1:21, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Em outras palavras, as armas da nossa guerra são os instrumentos da verdade. A palavra de Deus, o evangelho, a sã doutrina, a verdade das escrituras. Essa é a nossa arma. Essa é a arma que nós temos que usar nessa batalha espiritual que estamos
contra os demônios, contra o inimigo, para derrubar as fortalezas da mentira, do engano, a verdade. O fato é que simplesmente você não pode lutar na guerra espiritual com frases mágicas e palavras secretas. Você não domina demônios simplesmente gritando com eles. E a única coisa que me capacita a fazer isso bem é a palavra de Deus. A guerra espiritual consiste, então, em demolir o mal com a verdade. Use a autoridade da palavra de Deus e o poder do evangelho para dar a verdade às pessoas. Isso é o que derrubará as fortalezas da falsidade. Essa é a verdadeira natureza da guerra espiritual. Isso é precisamente o que Paulo descreveu em 2 de Coríntios, capítulo 10. Como nós já lemos anteriormente. Então, o que tudo isso tem a ver com liderança? Uma das qualificações fundamentais para a liderança espiritual é o conhecimento da verdade. A habilidade de reconhecer mentiras e a habilidade de usar a verdade para refutar, para combater essas mentiras. Então, um líder, neste princípio de liderança número 21, ele tem que ser valente, corajoso, ousado, porque ele está numa guerra espiritual, ele tem um inimigo terrível que deve enfrentar, e ele não pode enfrentar esse inimigo de qualquer forma. Ele precisa estar revestido com a armadura e usando as armas certas. E a arma correta nessa guerra é exatamente a palavra de Deus, a verdade, para derrubar todas as fortalezas. Então, relembrando, princípio de liderança não vou recordar todos agora, quero só relembrar a partir do 15. O princípio de liderança 15 nos diz que o líder não abusa da sua autoridade. O 16, ele não abdica do seu papel na oposição. 17, ele está seguro do seu chamado. 18, ele conhece as suas limitações. 19, ele é resistente. 20, ele é apaixonado. E 21, ele é valente. Princípio de liderança 21, ele é valente. Que o Senhor te dê a valentia necessária para a sua liderança. Que o Senhor te abençoe rica e poderosamente. E nós nos encontramos outra vez na nossa próxima aula. Uma grande bênção para todos.